Sejam muito bem-vindos de volta ao AranduCast. Juro que nossa pausa de 2 semanas valeu a pena. Eu sou a Thaísa. E eu sou o Eduardo. E hoje é especial, nosso episódio 50. 50 episódios de brincadeira infantis à filosofia da morte, de São Paulo ao leste asiático, de matemática à música. Percorremos o mundo inteiro, né? E hoje, nesse episódio 50, vamos fazer algo diferente. Sabe aquela sensação de, nossa, isso conecta com aquilo? Então, vocês estavam certos. Tudo se conecta mesmo. E não é por acaso, existe uma metodologia por trás disso tudo, que eu venho desenvolvendo e que permeia todos esses 50 episódios desde o primeiro. Sem perceber? Não. Eu sempre soube que eu estava desenvolvendo algo diferente. E agora, através do meu TCC, no MBA de Neurociência de Aprendizagem na USP, eu estou fundamentando cientificamente essa metodologia que permeia toda a AranduFun e o AranduCast desde o início. Então, hoje você vai revelar como é que você criou as engrenagens por trás dessa máquina? Mas assim, calma, né? Que eu prometo que não vai virar uma aula chata. Eu prometo também, esse episódio vai ser especial. A gente vai reapresentar um pouquinho quem a gente é e por que a gente faz isso, especialmente para quem está chegando agora. Eu vou aproveitar e explicar os 4 pilares da metodologia que eu estou desenvolvendo, mostrar na prática como é que esses pilares aparecem aqui nos 50 episódios que a gente já gravou, compartilhar algumas novidades do projeto e celebrar vocês, que tornam tudo isso super possível. E a melhor parte, depois de ouvir esse episódio, vocês vão voltar nos episódios anteriores com um superpoder. Vão conseguir enxergar as conexões que sempre estiveram ali, mas vocês nunca viram. Então prepara um cafezinho, porque hoje vai ser especial mesmo. Então vamos lá, galera. Vamos tecer essa teia juntos. Bora lá. AranduCast. Aprender nunca foi tão divertido de escutar. Então, antes de mais nada, a gente tem que começar pelo nome, né? Como que a gente escolheu esse nome? Por que Arandu? Bom, Arandu vem do Tupi-Guarani e significa uma sabedoria profunda. É uma questão de conhecimento pela vivência. Não é só a informação que você memoriza, mas é a sabedoria toda que se incorpora em todo o processo do viver, né? E que acaba virando parte de você mesmo, dentro do coletivo. E assim, vocês perguntam, por que uma palavra indígena? Eu acho que é porque a gente acredita em valorizar epistemologias que vão além do eurocentrismo, né? O Brasil tem sabedorias ancestrais riquíssimas que foram e ainda são apagadas sistematicamente. Arandu é uma forma de representar exatamente o que a gente faz. 2 brasileiros, quando a gente pensa no AranduCast, né? Mas de forma geral, a AranduFun, né? Quando a gente pensa AranduFun todo, quem são os nossos parceiros hoje? A gente está falando de brasileiros, basicamente, espalhados pelo mundo, que acreditam nesse projeto, que acreditam nessa ideia de construir o aprendizado através do viver. E não é um conhecimento em gaveta. Todas as pessoas que participam do projeto, de uma forma ou de outra, como parceiros, contratados, enfim, são pessoas que, no fim do dia, eles acreditam, né, que o conhecimento não é um bando de caixinha, um bando de gaveta, mas sim uma mega teia que vai juntando muita informação e através dela a gente consegue perceber muito mais do universo que cerca a gente. E no fim, eu acho que você é a grande aranhona que liga todos com essa teia. Eu sou Gostou, né? a. Eu não sei, eu acho que eu não seria capaz de tecer teia nenhuma, eu acredito, se eu não tivesse tido pessoas na minha vida que tivessem me passado essas informações também, né? Porque não é que eu desenvolvi minhas curiosidades e minhas informações só porque sim.
em muitos momentos, e eu acho que talvez até na maioria dos momentos, foram pessoas da minha vida que me apresentaram estímulos que me deram vontade de aprender mais e de conectar mais coisas, porque é aquela coisa meio, como é que a gente faz o mundo fazer sentido? Eu acho que isso é uma pergunta que todo mundo meio que tem ali guardado no fundo da cabeça em algum lugar, que é a gente vive da forma que a gente acha que é para viver dentro do mundo, para fazer sentido do mundo que a gente vive. Eu entendo que é bem complexo isso que eu tô falando, mas o viver é o que ensina a gente sobre o mundo, né? Quando a gente para pensar realmente como é que funciona, por que que realidades diferentes existem, por que mundos diferentes existem, né? Tipo, não tem como você esperar que uma pessoa que tem 100% acesso à comida, descanso, educação, tem cuidadores presentes, tem todas essas coisas, esteja no mesmo patamar de. E isso eu vou falar com muito cuidado agora, tá, gente? Eu vou falar capacidade entre várias aspas, porque aqui a gente está falando da capacidade no sentido de conseguir, né? Não no de ser hábil, ser capaz de, fisicamente falando, porque eu acredito que todo mundo é capaz de aprender. Mas quando a gente compara essas duas situações específicas entre uma criança que tem uma vida boa, que é o que deveria ser a vida normal, vamos pôr isso de novo entre aspas, ali, e uma criança que talvez seja filho de mãe solo, com outros irmãos, tem que cuidar da casa, tem que cuidar dos irmãos, talvez tenha que trabalhar fora para complementar na renda. Isso vai deixar ele cansado, porque em vez de estar fazendo um contraturno onde ele está brincando e fazendo a lição, ele provavelmente está trabalhando ou fazendo afazeres domésticos, e aí ele não consegue estudar, e aí ele chega cansado na escola, e aí ele dorme durante a aula, por mais que o professor seja ótimo, se esse professor não der material complementar que ele consiga resolver em casa, essa criança, infelizmente, não vai conseguir aprender, porque não tem como você falar que ela está na mesma qualidade de vida que a outra. E é essa hora que eu falo que ela não é capaz nesse sentido, entendeu? Porque ela não tá com o corpo dela, o cérebro dela, suficientemente descansado e propício para aquele momento de aprendizado, especialmente quando a gente está falando de aulas expositivas, né? Mas assim, eu acho que pra gente desenrolar esse negócio, é melhor a gente falar quem a gente é, né? Bom, eu, né, sou eu mesmo e alguns outros dentro de mim, mas eu sou historiador, mediador cultural, arte educador, né? Eu sou obcecado com tudo na história humana que se conecta através do tempo e do espaço e coisas que não se conectam em nenhum modo. Mas e você? Bom, eu também sou eu mesma, não sou outra pessoa, né? Mas eu sempre achei muito difícil me definir. Hoje, quando as pessoas perguntam, eu acabo falando que eu sou uma educadora e uma pesquisadora. Eu sou formada em artes, né? Eu fiz bacharelado em artes, fiz pós-graduação em semiótica psicanalítica, em análise linguística e do discurso. E hoje eu estou fazendo um MBA em neurociência na aprendizagem e na educação. E, através dele, estou ajudando a fundamentar a Arandufan, que é uma marca que eu venho desenvolvendo desde o final de 2023, que entre as vertentes dela inclui esse maravilhoso podcast, que talvez seja a vertente mais estável da Arandufan nesse momento. E que a ideia, com o tempo, é a gente ter mais materiais educativos. O site, o Vini me prometeu que vai entrar no ar daqui 15 dias. Eu tô muito emocionada. Então, talvez quando vocês ouvirem esse episódio, ele já esteja no ar. Se não, na semana seguinte, se tudo der certo, ele já vai estar no ar. E é isso, sabe? Tipo, a ideia é, com o tempo, desenvolver cursos, oficinas, material educativo e coisas que sirvam tanto para as pessoas aprenderem com a gente, né, com a Arandufan, e especialmente pensando em educadores. E quando eu falo educadores, eu estou falando de gestor escolar, eu estou falando do professor, eu estou falando do responsável, eu estou falando da babá, né? Eu estou falando do tio e da tia. Qualquer pessoa adulta, né, que conviva com uma criança é um educador. E eu acredito muito, assim, que a Arandufan, o meu sonho, né, é que ela seja
uma fonte de pensamento real dentro do mundo que a gente vive hoje, que tem essas inteligências artificiais, que tem fake news, que tem um monte de coisa, e que seja um espaço onde encontrar informação seja segura, né? A gente busca procurar e fundamentar muito bem tudo que a gente fala aqui, então a gente faz pesquisa quando a gente está procurando um tópico. Se a gente erra, por favor, faz o comentário pra gente poder dar uma pesquisada onde a gente errou, fazer uma errata depois, né? Poder acertar pelo menos no post que vai ter referente a cada episódio no blog. Mas enfim, voltando a quem eu sou, né? Eu sou essa pessoa que é apaixonada em mostrar que o aprendizado, ele pode, ele deve ser divertido, ser inclusivo e ser baseado em evidências científicas. E isso é, acho que, o motor fundamental de tudo que a gente desenvolve aqui, né? É tentar trazer conteúdo, mas não de uma forma maçante. É ter assuntinhos para você poder conversar com as pessoas sobre o mundo que te cerca, né? E aí eu acho que juntando tudo isso, né, de quem é o Eduardo, quem sou eu, quem é Arandu Fan, quem é o Arandu Cast, o que a gente acredita é isso, né? É criar essa educação transdisciplinar, onde as áreas do conhecimento realmente se conectam, mostrar a diversidade cultural, especialmente a brasileira, né? Que eu acho que às vezes ainda tem aquela coisa que a gente chama na internet de síndrome de vira-lata, que o nosso povo ele é riqueza, essa diversidade que a gente tem não é um problema, é uma vitória, é uma conquista nossa. E entender que aprender é sobre prazer e descoberta e não uma obrigação. Porque quanto mais você sabe, quanto mais você aprende, mais você entende e mais você tem como se posicionar se tem algo ali que você não concorda, porque você tem como argumentar aquilo ou fundamentar algo que você concorda, né? E acho que isso é uma coisa minha, tanto minha quanto do Eduardo, muito, e é uma coisa que a gente discute há muitos anos, na verdade, desde os nossos outros projetos, que a gente já comentou aqui, que é a importância da área de humanas, né? E como essas áreas são tão fundamentais quanto biológicas e exatas, que hoje recebem uma predominância dentro do currículo normal. Porque se a gente for pensar o que que é a neurociência, o que que é a história em si, de verdade, não a história europeia centrada nos europeus, mas a história, e o que que é a arte, né? O que que é a literatura, o que que é uma pintura, o que que é uma escultura, né? O que que é tudo isso dentro de uma música, tudo isso dentro de um movimento histórico e de social, de classes, etc. Isso é uma educação extremamente completa e complexa, porque a gente não precisa tirar as exatas quando a gente pensa a educação dessa forma. As exatas entram como método de fundamentar criações visuais ou sonoras, etc., existentes, né? E eu acho que isso é uma questão muito importante para gente. Eu acho que a gente pode começar a pensar isso tudo e andar para frente, né? Thaísa, você, minha cara colega e amiga, e sócia, e várias outras coisas. Tem uma ideia que você sempre fala que sustenta tudo na Arandu. Ela vem de dois pensadores, não? Basicamente, né, o meu fio condutor de vida acadêmica é o Mikhail Bakhtin. Tudo que eu pesquisei, tanto dentro da faculdade quanto a partir dali, foi muito ligado ao que eu tive na faculdade com a Neide Gelerhers. Inclusive, se um dia você ouvir isso, Neide, um beijo, você é maravilhosa, você é tudo pra mim, mora no meu coração pra sempre. E aí, quando eu fui aprofundando um pouco mais na área de educação, que não é a minha área de formação, mas era a minha área de trabalho, né? Porque eu sou até hoje professora de inglês, hoje eu faço recuperação, faço apoio escolar e outras coisas além de só aula de inglês. Mas quando eu fui entrando na educação, eu fui descobrindo, já tinha ouvido falar e já acreditava muito nas ideias dele, gostava do que eu lia, mas eu nunca tinha ido a fundo. E hoje eu conheço o melhor, que é o Paulo Freire. E para mim, esses dois pensadores, dentro das suas áreas específicas, eles criaram a mesma teoria, entre aspas. Então, de certa forma,
eles se complementam, vamos dizer assim. E eles, para mim, eles acabam por se complementarem tão bem, eles se tornam um pilar central muito sólido para sustentar tudo que a gente desenvolve através das coisas da área do fã, né? Sim, acho que faz sentido como você conecta os dois. Sim, eu cresci com você falando sobre Bakhtin desde a época da faculdade. Então, assim, fazem muitos anos. Sim, fazem muitos anos, porque são muitos anos mesmo, né? A gente tá Para de tendo ficar muita. contando para as pessoas que a gente é velho, mano. Deixa as pessoas achar que a gente tem, tipo, 10 anos. O que eu tô fazendo aqui? Eu Sabe, só tenho 6 anos. daí você estudou russo só por causa do Bakhtin. Então, Tati. assim, pra vocês verem o amor dessa menina pelo Bakhtin, né? O Paulo Freire eu já gostava, porque, bom, eu fui obrigado a gostar também, porque na faculdade era linha de raciocínio, né? Eu fiz licenciatura, então, assim, eu não posso viver sem Paulo Freire. Ele faz parte de mim. Mas vamos falar sobre os conceitos desses dois. Bom, como eu comentei, para mim eles meio que se complementam, né? Então, enquanto o Paulo Freire ele fala bastante sobre essa questão da educação genuína, discutindo que o diálogo ele é horizontal, né? Ele não é uma questão do professor ficar depositando conhecimento passivamente num aluno que está ali só ouvindo, né? É uma questão de construção conjunta. E o Mikhail Bakhtin, que é o filólogo russo, né, que a gente já comentou em outros episódios, ele desenvolve dois conceitos que, quando eu aprendi eles fizeram eu questionar muito além da arte, porque eu aprendi eles para questionar a arte. E para mim, e é uma coisa que eu gostaria um dia de, quem sabe, até desenvolver num pós-doutorado, quando você pensa nas duas filosofias principais do Bakhtin, que é o dialogismo e o grande tempo, se você vai expandindo ela para além da arte, para além da educação e mais um pouquinho depois, você consegue permear toda a cultura. E eu acredito que se a gente ampliar o Bakhtin o suficiente, a gente consegue pensar melhor a empatia, que no fim do dia é o meu grande sonho de provar que a empatia vai salvar o mundo. A gente só tem que entender o que é a empatia, como ela funciona de fato, para conseguir respeitar o outro direito, né? Vamos dizer assim. Então, esses dois conceitos do Bakhtin que eu fico falando muito, um é o dialogismo, e quando a gente fala de Bakhtin, ele inicialmente escreveu esses conceitos focados na literatura, né, em questões literárias, e depois esse conceito já foi expandido muitas vezes para as artes em gerais, que é a questão de que nada existe em isolado. Tudo conversa permanentemente. Então, toda palavra, ela responde às outras palavras, tanto as que antecipam ela, quanto as que vão dar resposta a ela. E o significado de cada palavra, ele realmente só surge através do diálogo, né? E parece uma coisa muito complexa, mas a gente vai usar, eu vou fazer um exemplo bem simples para a gíria. Quando a gente vai para lugares diferentes do Brasil, a gente ouve as pessoas usando palavras que a gente conhece de uma forma completamente bizarra nos nossos conceitos. Em São Paulo, uma coisa que eu achava muito engraçada quando eu cheguei era as pessoas falarem: "Ô, vou chegar", no sentido de "ô, vou embora". E eu demorei muitos anos para conseguir me acostumar com isso, porque não faz sentido nenhum. Você tá num lugar e falar, ô, vou chegar. E aí você fica olhando pra cara da pessoa e fala assim, mas você está aqui há 3 horas, meu irmão. E na verdade ele tá falando, vou chegar para a minha casa, vou ir para a minha casa. É tipo um negócio que não faz sentido nenhum, caras. Mas é nesse sentido, entendeu? Dentro de São Paulo, dentro do contexto de São Paulo e do contexto daquelas pessoas e do que elas estão acostumadas a fazer e falar, aquela palavra, ela tem aquele sentido, né? Isso depende do dialogismo, né? Ele vai depender de tudo que cercou aquela palavra para esse chegar ter o sentido de ir embora e não de chegar. E o que desdobra desse conceito do dialogismo é um subconceito, vamos dizer assim, entre aspas, que é o meu grande amor da vida, que é a questão do grande tempo, ou como o Eduardo gosta de chamar, tempão, né? O grande tempo, a ideia dele é que obras, ideias e culturas dialogam através dos séculos.
porque através de uma obra, para ele, literária, mas a gente pode considerar qualquer obra de arte, e isso é fácil de fazer a relação, de certa forma, o passado ele nunca vai estar 100% morto. Ele vai conversar ativamente com o presente, sendo ressignificado constantemente. E o que que isso quer dizer? Né? Eu gosto de resumir o grande tempo como uma coisa que ultrapassa as três barreiras principais, que é tempo, o tempinho, no caso que o Eduardo chama, a cultura e o espaço. Então, como é que isso funciona? Por que que a Mona Lisa é a Mona Lisa? Porque ela foi feita por Leonardo da Vinci em 1500, mais ou menos, numa Itália completamente diferente, com outros critérios, com outra sociedade, com outros tudo. E até hoje ela leva pessoas do mundo inteiro a irem para um museu onde o código de segurança é o nome do museu para ver essa obra, entendeu? Então, por que que tudo? Porque ela cria um questionamento. Ela faz com que as pessoas se questionem ou sobre a técnica, ou sobre o período, ou sobre o artista. Alguma coisa ali ainda conversa com as pessoas do presente e podem continuar conversando com as pessoas do futuro. Isso que torna uma obra de arte uma obra de arte. Porque o que o Bakhtin discute é realmente isso. Se uma coisa fica em si mesmada, que é aquele conceito que é muito comum no inglês, do self, né? Se ela é centrada dentro dela mesma, então a obra só faz sentido para aquela obra ou para aquele período, tempo e espaço, não tem como ela ser absorvida adequadamente por outras culturas, tempos e espaços, então ela não é uma obra de arte, ela é um produto. Um produto literário, um produto artístico, um produto, mas não necessariamente uma obra. É o que se usa basicamente para fazer essa diferenciação, né? Quando as pessoas perguntam o que que é arte, ela consegue ultrapassar essas três barreiras? Ela vai além disso? Se sim, ela é uma obra. Se não, ela morreu ali, ela é um produto. Produto cultural, produto social, né? Eu acho legal essa tua sacada do Bakhtin e a ampliação disso, que aí vem a tese central que você desenvolveu, né? É uma coisa que eu quero conseguir, porque assim, nesse momento, o que está acontecendo? Por causa do tempo que tem o curso e do período que eu tenho para desenvolver o meu TCC em si, nesse momento, eu estou focando em fundamentar a tese, em provar que existe essa relação e que ela pode ser aplicada em materiais educativos. Então, o que eu estou fazendo nesse momento, só para dar um contexto, talvez para ficar mais fácil a explicação. Eu escolhi dois livros, na verdade, que é Alice no País das Maravilhas e Alice através do Espelho, que é uma obra muito antiga, que está em domínio público, em inglês, que foi escrita por Lewis Carroll, que todo mundo deve conhecer, né? Que pelo menos por referências pop, né? A questão de Alice. E eu vou usar toda essa teoria de Freire e Bakhtin para mostrar que essa obra, além de ser uma obra literária, ela pode ser usada para estudar questões de inglês, ela pode ser usada para estudar matemática avançada, inclusive, queria dizer. Ela pode ser usada para estudar história, pode ser usada para estudar lógica e raciocínio, e, enfim. Então, mostrar que a obra vai muito além de só um objeto de leitura, mas sim que as obras do Lewis Carroll são uma porta de entrada para múltiplas matérias, né? Então, essa ideia de ficar guardando o conhecimento em gavetas não é funcional. Porque se você entende que um único livro te permite tantas possibilidades, imagine o que que as outras coisas em torno de você não te permitem, né? Então, acho que é muito pensar sobre tudo isso, e aí a minha ideia é no mestrado eu fazer todos os testes reais para mostrar que é eficaz a metodologia mesmo, né? Provar a funcionalidade da metodologia. A minha ideia do doutorado é continuar desenvolvendo um pouquinho mais Arandu para poder ter qualidade melhor em outros produtos e formas de multiplicar, né? De tornar ainda mais acessível o que está sendo feito para poder ser aplicado em outros lugares, em outras regiões, com outros materiais, etc.
né? Poder dar essa assistência melhor, poder criar cursos que sejam de real formação para profissionais que tenham interesse em se desenvolver nessa questão transdisciplinar, etc. E aí, o meu pós-doc, como eu comentei, né, é propor que o grande tempo é aplicável à vida, às pessoas, a contextos reais, e que se um ser humano consegue compreender para além do tempinho, da cultura e do espaço do outro, ele consegue ter empatia, né? Porque a empatia é exatamente isso, é se colocar no lugar do outro e lembrar que você não é o outro. Então, para mim, isso é fundamental. Acho que esse é a minha linha de raciocínio, assim, até o final, meu percurso acadêmico traçado. Não, eu acho uma ótima ideia, né? Bom, também eu topei estar aqui, então, então significa, obviamente, que eu achei uma ótima ideia. Eu acho que o grande tempo como ferramenta de empatia, ele é a grande ferramenta de tipo que se pode usar para isso. Eu acho que pode trazer uma compreensão de um contexto mais profundo. E eu queria mais que você falasse mais sobre o lance contextual da empatia. É bem isso, né? É quando você consegue. Porque quando você lê uma obra literária, por exemplo, isso já são estudos que são feitos. Pessoas que têm mais costume de ler obras variadas, eles têm mais senso empático do que outras pessoas. Porque geralmente essas pessoas, elas leram a vida de personagens diferentes que fizeram escolhas diferentes, então elas têm uma bagagem, de certa forma, para lidar com questões mais alheias a ela, né? Porque quando ela acompanhou a vida desse personagem, ela criou relações com esse personagem. Então ela consegue entender determinadas escolhas por causa de coisas que foram vividas por personagens em obras literárias. E isso é uma questão muito importante, né? Quando a gente fala do que é a empatia que a gente fica batendo na tecla, porque eu não sou você. Eu não tenho suas vivências, eu não tenho isso. Mas eu sou sua amiga e eu tenho um grande carinho por você e eu sei por coisas que você passou e sei como você lidou com elas. Então, se eu precisar ter uma referência com outra pessoa que está passando por coisas similares, eu não preciso ter vivido essa bagagem para entender, porque eu tenho você, eu tenho meu amigo. Então a empatia compreende que o contexto, os limites e as possibilidades das pessoas em cada época. E aí você começa a ter uma capacidade melhor de entender até a questão histórica, né? Porque você começa a entender por que escolhas foram feitas. Porque guerras e coisas horríveis que aconteceram e continuam acontecendo na humanidade não surgem daquele ponto específico, não é só aquela coisa que causa aquele problema. É uma sucessão de coisas que fez o problema explodir para chegar naquele ponto. Mas uma guerra não começou sendo uma guerra. Às vezes ela começou sendo uma discussão besta porque eu quero o seu petróleo. Sei lá, já sei. Pode ser que aconteceu na história, não sei. Não sei. Mas é importante a gente conseguir entender as origens e os contextos e onde as pessoas foram colocadas, entendeu? Então, tipo, vamos transpor essas barreiras, vamos pensar como a educação pode mostrar pra gente que não precisa ser tudo encaixe, porque isso faz parte de muitas das guerras que a gente tem. Ai, religiões, tudo colocado em caixinha. Ai, essa religião não gosta dessa religião, que não gosta dessa religião. Mas todo mundo acredita na mesma coisa, mas mesmo assim todo mundo tá indo contra o que eles acreditam para provar o seu próprio ponto. Parabéns, galera, não entendi nada. É tipo isso que eu tenho a declarar. Então, assim, basicamente é transpor essas barreiras do tempinho, do espaço e da cultura, e aí a gente vai avante com isso e, não sei, nos tornamos pessoas melhores. Né? Porque a ideia é a base para uma educação que seja antirracista, anticolonial, que seja inclusiva, que seja acessível, né? Porque isso é a base de tudo que a Arandufan desenvolve, né? A ideia que permeia toda a nossa linha de pensamento, dos 50 episódios desde o começo, né? A gente traz aqui assuntos diversos e às vezes parece que a gente está falando sobre qualquer coisa,
mas a gente não está falando sobre qualquer coisa, né? A gente está criando uma base, a gente está criando um contexto que, a partir de agora, a gente tem uma base bem legal, com muitos conceitos bem cabeludos, na verdade, que eu e o Eduardo passamos anos tentando entender como que a gente ia trazer isso de uma forma não chata para as pessoas, e que agora é uma base para a gente ir para onde a gente quiser em discussão. Então, fica aqui o convite para vocês mandarem os temas de interesses de vocês para os próximos episódios. Thaís, tu comentou que vai apresentar formalmente a metodologia que você desenvolveu no seu TCC através de Alice no País das Maravilhas, né? Mas essa metodologia já permeia o ErandoCast desde o início, né? No começo, a gente aplicava essa metodologia de uma forma mais intuitiva, vamos dizer assim, que era uma coisa que a gente sentia que fazia sentido pra gente, mas que hoje, através das minhas pesquisas, tal, eu consigo realmente nomear e fundamentar teoricamente para poder demonstrar por que que o jeito que a gente faz é funcional, né, na verdade. No fundo, na verdade, o objetivo é formalizar cientificamente a metodologia educacional, né? Que eu acabei chamando de teia do aprendizado, que é como a gente chama nosso blog, carinhosamente, de teia, porque a ideia é que ele seja uma reprodução física disso pelo site, né? E essa Sim. teia, ela é sustentada por 4 pilares fundamentais, vamos dizer assim. Agora, eu acho interessante a gente falar quais são esses 4 pilares. Tá, então primeiro eu vou fazer assim, eu vou apresentar os 4 pilares e aí a gente vai usando os episódios depois para exemplificar cada um, tá? Vou explicar os 4 rapidinho como um todo e aí a gente vai exemplificando. Perfeito. Então, o primeiro pilar é a questão da personalização neurocognitiva, que é a ideia que cada cérebro ele vai aprender diferente e a gente precisa de múltiplas portas de entrada para esse conhecimento, respeitando os ritmos individuais de cada ser humano, né? E valorizando as diferentes formas que aquele ser humano pode encontrar de se expressar. O segundo pilar entra para a questão forte do grande tempo, né? Que é a questão da transdisciplinaridade temporal, que a ideia do conhecimento não está em gavetas e tudo se conectar através do tempo mesmo. E é a ideia de ressignificar múltiplos conteúdos para mostrar como eles conversam com os outros. O terceiro pilar, que para a gente é um dos mais importantes, que é o engajamento dialógico dopaminérgico. Aí entra mais a questão do Freire, né? Mas evidenciando que o aprender ele dá prazer, porque a curiosidade ela vai liberando dopamina, o que facilita na memorização. Então, quando se tem um diálogo genuíno entre pessoas, não é uma questão de transmissão de pensamento, mas sim uma questão de descoberta ativa. E isso muda todo o funcionamento do seu cérebro nessa hora. O quarto pilar é a sustentabilidade epistêmica, que é a questão toda do conhecimento ser um bem comum e não uma propriedade privada. A gente constrói junto, em comunhão com a sociedade, né, e com o meio que a gente vive, e cada conexão vai ir fortalecendo toda essa teia. Mas agora eu acho legal a gente mostrar como esses pilares aparecem nos 49 episódios antes desse, de uma maneira mais estruturada. Beleza, então vamos lá. Senta, galera, que lá vem conexão. O primeiro é a questão da personalização neurocientífica, das múltiplas portas de entradas e múltiplas formas de aprender. Então vamos começar pelo pilar 1. A questão da personalização neurocognitiva. Explica você em PTBR para as pessoas, que às vezes eu uso muitos termos técnicos que eu estou acostumada a fazer academicamente. Assim, basicamente é que não existe uma forma certa de aprender. Cada cérebro vai ter a sua própria estrutura e mecanismos para absorver conhecimento, para pensar. Cada cérebro é único. Exato, e isso é comprovado pela neurociência mesmo, né? Que a neurodiversidade é a norma e não a exceção. Isso foi uma coisa muito interessante que uma professora falou, eu até comentei, acho que em algum episódio já, sobre a questão de que, no fundo, acredita-se que todos nós somos neurodivergentes. A questão é que algumas neurodivergências
não implicam na vida cotidiana no momento. Então, elas simplesmente não foram diagnosticadas, vamos dizer assim, né? Então, a educação eficaz, ela tem que oferecer múltiplas portas de entrada para esse conhecimento entrar, porque você não sabe qual é o problema que a pessoa pode ter que não tenha sido identificado ainda. Pra gente, eu acho que saída dessa questão de, né, que a gente sempre pensa nesse podcast de não ficar na questão da aula expositiva. Porque o podcast ele já é uma coisa um pouco expositiva, porque a gente está aqui falando. Mas aí, como trazer elementos que dentro disso criem interesse e que façam a coisa funcionar. Por exemplo, no episódio 8, São Paulo através das músicas, e o episódio 18, eles se dialogam, porque é música como linguagem. Então a gente vai falar de música, a gente vai falar de história, a gente vai falar de geografia, porque a gente está falando de São Paulo. Então a gente vai falar de muitas coisas correlacionando através da música, né? A gente vai falar sobre cultura pop, por exemplo, no episódio 3, Super-Heróis e Direitos Humanos, que, entre outras coisas, é um dos meus episódios preferidos até hoje. No episódio 12, em estilos de aprendizagem através da cultura pop, e no episódio 15, sobre cultura pop, né? A gente também vai ter no episódio 23, matemática, no episódio 33, química cotidiana, e no episódio 34, física cotidiana, que vai trazer a ciência palpável, né? De uma maneira palpável no nosso cotidiano. Ao mesmo tempo que a gente vai trazer no episódio 12, 14 e 16, que são São Valentim, Memória e Vidas que Inspiram, a questão de memórias pessoais, porque a história, geralmente a gente é acostumado a trabalhar ela como um personagem grande, ou grande rei, ou grande guerreiro, ou grande general, e na realidade não, a história é feita de pessoas. E a gente, por exemplo, trabalha com brincadeiras no episódio 2, Brincar e Aprender, e no episódio 7, Sustentabilidade de Brinquedos, que relacionam essas duas coisas e métodos de aprender e brincar ao mesmo tempo. Tudo isso que o Eduardo falou, se vocês perceberem, é o mesmo tipo de informação, né? Cada categoria ali é o mesmo tipo de informação, com essas múltiplas portas de entrada. Então, se você não é auditivo, a partir de o momento que o site estiver no ar, a gente vai começar a ter a questão visual, que vai ter o texto, a transcrição que a Laís maravilhosa está fazendo para gente, vai ter infográficos, da Luna e outras questões que vão ajudar, além do texto escrito e outros sites e outras coisas que você pode pesquisar para se aprofundar, justamente para propor essa coisa de, eu não gosto dessa teoria abstrata, tá, mas ela faz parte da tua vida. Vamos pensar como você já usa essa teoria abstrata e tentar trazer ela mais perto para você, em vez de você repelir ela e ter dificuldade com ela porque você odeia ela, traz ela para perto de você, conecta ela com coisas que você gosta, que você vai começar a entender ela melhor. Sim, uma outra preocupação que a gente tem é dos diferentes níveis de conhecimento prévio. Isso é muito Paulo Freire, porque numa sala de aula eu tenho um jogo com o aluno, né? Eu parto de uma pergunta, eu vejo da onde vai e aí eu vou trabalhando com aquilo. No podcast a gente também tem essa preocupação, mesmo que a gente não esteja vendo vocês. Então a gente tenta trabalhar níveis diferentes de conhecimento prévio. Exato, tipo, por exemplo, quando a gente pensa em níveis mais introdutórios, a gente tem exemplos como o episódio 10 e o episódio 45. No episódio 10, a gente fala uma introduçãozinha básica para a neurociência, que é uma coisa que a gente acaba usando muito e relacionando muito em todos os episódios, né? Sempre tem uma partezinha ali que eu entro para falar alguma coisa sobre neurociência. No episódio 45, que é tecnologia e neurociência, também é uma introdução de o que é a tecnologia de fato e como ela mexe com o nosso cérebro. E aí tem questões que vão aprofundando. Por exemplo, nos episódios 41 e 42, a gente trabalhou a matemática da beleza mais a química dos sentimentos, relacionando duas áreas diferentes e falando delas muito mais relacionado a questões sentimentais do que questões lógicas racionais, né? E a gente tem também as nossas séries progressivas, que particularmente eu amo de paixão, não sei se vocês gostam, por favor, deixa aí. Que são, por exemplo, a do leste asiático, que é o 24-25, o de saúde, que é o 35-36, a trilogia da geometria do tempo, que ficou muito legal, muito amor por ela, que é 37, 38, 39. E os últimos dois episódios que vocês ouviram, que são a duplinha do inglês, que eu também particularmente achei bem legal. E em todos esses casos, você pode ouvir tanto uma parte só e já ir aprendendo alguma coisa, quanto mergulhar em mais partes e se aprofundar. Então, eles não são 100% interligados, eles são desconexos, eles só te ajudam
a complementar discussões, a complementar linhas de pensamento, né? E aí, a outra questão, né, é que a gente valoriza que conhecimento ele vai ser expressado sim de formas diferentes, né? A gente trabalha tanto a criatividade, comunicação não verbal, questões sobre o jeitinho brasileiro, né? De como ele é variado e como ele é diferente. A gente fala sobre arte de várias formas em episódios que vão pensar música, que vão pensar dança, que vão pensar a cultura pop. A gente traz algumas referências de obras de artes clássicas, às vezes, né? De pensadores clássicos, às vezes. Então, tudo isso é juntar valorizar essas áreas que às vezes dentro da educação tradicional não são valorizadas, às vezes não, geralmente, não são valorizadas, e mostrar que elas têm relevância e importância sim, né? Sim, não, exatamente. E olha que lindo. Esse é o pilar que conecta Bakhtin e Freire. Mas explica pra nós aí. O Bakhtin, ele fala de polifonia, né, que é a questão de múltiplas vozes. E cada um continua mantendo a sua individualidade. Então, cada pessoa, cada aprendiz é uma voz e é única no diálogo educativo. Não, e juntando com Freire, que critica a educação que homogeneiza, que quer todo mundo igual, é um plus. Exato, porque é o famoso, né, educação libertadora, respeito à singularidade. Então, personalização neurocognitiva é polifonia, mais respeito à singularidade, mais neurociência? Exato. É a teoria literária, mais a pedagogia crítica, mais a ciência do cérebro. É uma prática educativa como um todo. Não, eu acho legal também alguns exemplos de como aplicamos isso, né? Porque agora a gente vai ter as transcrições, né, que traz um pouco de acessibilidade, né? Os episódios funcionam independentes e conectados, como você acabou de falar, né? Você monta o seu caminho aí, é uma teia, você pega a vertente que você quiser. Os temas complexos têm analogias acessíveis, tipo da física, com o GPS, e que no episódio 34 eu acho muito legal esse. E ou cultura pop como ponte entre os conceitos densos, né? Tipo no episódio dos super-heróis e a justiça no episódio 3, né? São 50 episódios, múltiplas portas diferentes de entrar no conhecimento, mas são todas em certo ponto conectadas. Exato, e isso leva a gente para o segundo pilar, né? Que é o conhecimento através do tempo e através das áreas, onde tudo dialoga, o famoso tempão e a transdisciplinaridade temporal, que é onde a teoria bakhtiniana encontra a educação transdisciplinar, olha para ela e fala: beleza, conhecimento não está em caixas isoladas, matemática conversa 100% com arte, história conversa com neurociência e bora lá, entendeu? Não, é isso, né? Através do tempo a gente tem várias ligações, né? Ideias de 2000 anos conversam com ideias de hoje. E aparece bastante nos nossos episódios, né? Mas a gente vai usar uns exemplos mais específicos. É, eu acho que se a gente pensar, por exemplo, no episódio 9 do tempo, né? A gente vai ter história, mais neurociência, mais filosofia, mais comunicação, né? O tempo, ele é um conceito que não cabe em uma disciplina só, e ele é visto de várias formas e de diversos ângulos. Tem o episódio 27 que é basicamente sobre o grande tempo mesmo, e como isso se relaciona profundamente com a questão da sabedoria do Arandu, né? Da palavra epistemológica indígena, com a questão da filosofia da linguagem russa, do Bakhtin, mais educação. Então, é um diálogo que atravessa continentes e séculos, se a gente for pensar. Sim, também tem no episódio 31 que a gente fala sobre filosofia, sociologia e antropologia. A gente tem três áreas de humanas que normalmente são ensinadas separadas e a gente mostra como elas se complementam para entender o comportamento humano. Nos episódios de saúde, a gente procurou juntar farmacologia, economia, política, antropologia e ética. Então, mostra que a saúde é extremamente transdisciplinar. Não dá para entender ela só pela biologia, né? Que é normalmente da onde ela é acessada muitas vezes. Um exemplo legal também é no episódio 41 e 42, que é matemática da beleza e química dos sentimentos, né? A gente vai ter matemática com a sequência de Fibonacci, mais a biologia com a neuroquímica, mais arte, mais antropologia. E por que achamos essas coisas bonitas, né? Essa é a grande pergunta, e a resposta são todas essas áreas juntas que se conectam para responder.
No episódio 45, a gente entra um pouquinho na nossa questão de tecnologia e neurociência, que é um episódio que a gente pretende voltar a retomar agora no episódio 51, que vai falar sobre antropologia, neurociência, história, tecnologia, e mostram que ferramentas elas não são externas, elas nos constituem, elas fazem a gente ser os humanos que a gente é. E o grande tempo? Como que ele aparece? Olha, a gente sempre contextualiza as coisas historicamente e mostra como aquilo dialoga com hoje. Então, basicamente, assim toda hora, em todos os episódios, em todos os momentos. A gente pode dizer que o grande tempo é onipresente? Acho que sim. Nos episódios 4 e 5, que são de Natal e Ano Novo, né? A gente fala muito sobre os rituais ancestrais, né? Que dialogam com as celebrações comerciais de hoje, de alguma forma, né? 2000 anos conversando e trocando referências. E aí a gente tem o episódio de São Valentim que a gente comentou, né, que fala sobre o martírio romano, fala sobre festas medievais, fala sobre o Dia dos Namorados no mundo e o dia que o pai do Dória inventou, né? É a mesma data com sentidos ressignificados através das épocas. No episódio 26, por exemplo, a gente tem o episódio sobre as festas juninas, né? Que a gente vai juntar solstício europeu com São João Católico, com culturas indígenas e africanas, com milho, e vira uma festa brasileira única. É uma antropofagia temporal com milho. Devo ressaltar que o milho é muito importante, né, nesse episódio. Claramente você falou milho só para definir o episódio 3 vezes. Acho que a galera entendeu. Eu gosto muito de milho. Se vocês quiserem, eu tenho uma foto da Thaisa comendo milho. Ah, você para com isso. Vocês não querem a foto da Thaísa comendo milho. Ele tá bem no meio dos meus dentes. É ridícula essa foto. Ah, puta. A gente tem um dos episódios preferidos do Eduardo, que é o episódio 29, que é o de antropofagia cultural, né? Que fala sobre o movimento de 1928, Oswald de Andrade. E aí a gente traz esse diálogo com a globalização de 2024, né? Isso é grande tempo em sua mais pura forma. Sim, no episódio 32, Justiça e Poder, né, a gente vai ter o Código de Hammurabi, né, que é 1750 a.C., acho que vai para a Grécia Antiga, que vai para os três poderes no Brasil, e é um conceito de justiça que vai evoluindo e se desdobrando através de 4.000 anos aí. A gente tem no episódio 40 sobre a língua brasileira. Então a gente fala sobre o português de 1500, o tupi, o africano, todos os imigrantes que tornaram o português essa maravilha que ele é hoje, entendeu? É a língua em evolução temporal constante. Agora, alguns dos episódios mais preferidos da galera, que é o de 46 e 47, que é de Halloween, e o sobre a morte, que a gente vai falar sobre os rituais celtas de 2000 anos atrás, que dialogam com o Halloween comercial, mais o Dia de los Muertos, mais finados brasileiro, mais morte através do tempo e das culturas. E nos episódios de inglês que a gente soltou recentemente, que fala sobre tribos germânicas de 500 depois de Cristo, vikings, normandos, Shakespeare, Império Britânico, e que hoje vem parar na internet com 1500 anos de evolução linguística. Não, e aí a gente tem os episódios 37, 38 e 39, que é a trilogia geométrica, que a gente se empenhou muito para fazer esses episódios, são ótimos, assim, a gente põe o selo, assim, de a gente sabe que fez bem, que, assim, é o grande tempo como um método, né? Esses três episódios são a demonstração pura que o grande tempo é aplicado à história. É, eu acho que sempre foi uma pira muito grande nossa, né? De querer discutir a história, mas ter uma problemática muito grande em ver ela linearmente. Então a gente conseguiu, eu acho que de uma forma bem legal, desconstruir essa linha eurocêntrica que a gente aprende na escola, para apresentar ela de uma forma para a gente repensar os nossos conceitos de tempo, espaço e cultura mesmo, né? Sim. Eu acho legal que no 37, o episódio sobre histórias paralelas, a gente pega civilizações contemporâneas que nunca se encontraram, contemporâneas no sentido não contemporâneas nosso agora, mas contemporâneas que existiam no mesmo tempo e espaço, né? Tipo Maias e Império Romano, que acontecem ao mesmo tempo, mas sem se conhecer. Né? E isso questiona a nossa educação historiográfica de uma narrativa linear e de progresso.
Sim, e aí no 38, né, com História Perpendicular, a gente tenta mostrar os encontros que mudam tudo irreversivelmente. É a questão de duas civilizações que se cruzam e causam uma ruptura histórica, porque nada volta a ser como era antes. E no episódio 39, com a história transversal, né, são conexões que atravessam séculos, né? Teias multidimensionais, onde tudo dialoga através do tempo. É literalmente o grande tempo em ação, assim, é quase um filme sobre o grande tempo. E percebe, né, que todos os episódios ensinam a não julgar o passado com os valores do presente, mas focam muito, né, na questão da empatia temporal. E às vezes a transdisciplinaridade surge também de conexões que nem planejamos. Isso é um fato. Por exemplo, a gente tem o episódio 14, que é o de memória, e o episódio 17, que é a evolução da comunicação. E se a gente for parar para pensar, tudo isso é ligado por causa da escrita como uma tecnologia externa de memória, que a gente vai tratar de novo, né, quando a gente vai falar sobre questões de desenvolvimentos tecnológicos, e neurocognitivos. A gente tem também os episódios 10 e 45 que vão falar sobre neurociência e tecnologia, que vão conectar diretamente, né, com esses episódios anteriores, que falam como as ferramentas mudaram o nosso cérebro fisicamente. E aí a gente vai falar sobre dança, idiomas e como que as línguas se formam e como elas evoluem, basicamente igual os organismos vivos. E a gente fala sobre natureza e sustentabilidade, por exemplo, nos episódios 21 e 7, onde a gente apresenta um problema ambiental, mas antes a gente já tinha pensado numa solução prática. E a teia se formando organicamente, né? Porque a gente não necessariamente pensou efetivamente, não, isso aqui tem que conectar. Não, conectou aí porque a gente tá aí no mundo. Porque, para ser muito honesto com vocês, nossos ouvintes, existem episódios sim que a gente já planeja eles como alguma coisa voltando sobre outros episódios. E existem episódios que nem tá no roteiro uma conexão. E às vezes vocês vão ouvir a gente falando, ah, a gente falou disso no episódio tal. Mas é porque literalmente a gente lembra durante a nossa conversa que alguma coisa específica daquele assunto foi tratado. Às vezes a gente percebe na hora que a gente está gravando mesmo. Mas aí a gente volta para essa tese central, né? Quando a gente ensina através do grande tempo, a gente não está só passando esse conteúdo. A gente está desenvolvendo empatia, porque quando você entende o código de Hammurabi, por mais cruel que pareça hoje, ele era um avanço naquela época. E você começa a entender que não dá para julgar escolhas de um povo ou de uma sociedade sem entender todo o contexto social no qual ele está inserido, né? Tem uma empatia temporal, né? E quando você entende, por exemplo, que o inglês foi uma língua de camponeses, enquanto a elite falava francês, você percebe que a questão de superioridade linguística do inglês hoje é 100% uma construção social e não necessariamente uma verdade natural. Porque quando foi para ser natural, quem se impôs foi o francês e não o inglês. Sim. E aí você desenvolve uma empatia com falantes de qualquer língua, inclusive do português brasileiro, que sofre muito preconceito, né? Exatamente, porque o grande tempo te ensina a perguntar por quê, que é um episódio inteiro a gente tem sobre a importância de perguntar o porquê, né? Que é por que que aquela época, por que que aquela pessoa, por que que aquela cultura pensava desse jeito, em vez de só falar, ah, não, isso tá errado, ah, não, isso tá certo. Não, isso na prática é um manual de educação antirracista e anticolonial, né? Sim, e todos os episódios a gente busca fazer isso, né? Alguns de uma forma bem mais explícita e outros a gente deixa ali nas entrelinhas, mas a gente sempre tenta contextualizar o melhor possível e não passar julgamento próprio. Às vezes sim a gente dá opiniões, mas a gente evita isso, porque a ideia não é falar se fulano ou ciclano tá certo ou errado. É mostrar que fulano e ciclano existem ou existiram de alguma forma. E aí a gente vai pro terceiro pilar, engajamento dialógico dopaminérgico. Esse nome assusta um pouco, mas o conceito não é tão complicado. Não, não, ele é bem simples. Ele tem os dois lados, né? A questão do dialógico, que vem Bakhtin e Freire ali, dentro das duas teorias deles, e a questão dopaminérgica, que é da neurociência em si.
Lógico, a gente já sabe, né, a conversa de verdade, não numa palestra, mas e o dopaminérgico? O dopaminérgico ele vem de dopamina, né? Que é o transmissor da recompensa, basicamente. Quando você faz alguma coisa que o seu cérebro aprova, ele libera dopamina no seu cérebro. É tipo o selinho de qualidade dele, todo mundo fica feliz, e aí você fica feliz, né? Quando você descobre algo novo, quando você faz uma conexão inesperada, quando você resolve um problema, etc., o seu cérebro ele vai liberando a dopamina. Não, aquilo que você tinha falado, né? Dopamina facilita a memorização de longo prazo, né? Exato. É por isso que o aprendizado por descoberta é tão mais efetivo que a forma passiva de transmissão, porque a curiosidade acaba sendo o motor desse aprendizado. Bom, no fim a gente faz isso quase em todos os episódios, né? Uhum, exatamente. E a gente nunca faz um monólogo, né? É pelo menos 40 minutos de episódio, às vezes dá muito mais que isso, às vezes dá mais. Mas a ideia é que seja sempre um diálogo, né? Que é uma questão de Freire, porque ninguém educa ninguém, ninguém se educa sozinho. Os homens se educam em comunhão. Né? A gente aprende junto com os ouvintes, porque assim, a gente também tem que pesquisar, porque não é tudo que está na nossa cabeça. É, às vezes a gente tem a ideia, a estrutura, mas assim, dados aí a gente vai buscar e a gente vai, né, melhorar aquilo ali. E às vezes realmente descubro algo que eu fico, nossa, Manolo, cabuloso isso aí. Não, e o oposto sempre acontece. Vocês veem de vez em quando o Eduardo fala muito assim, nossa, sério? E isso é um momento de descoberta pra mim também. E é a dopamina sendo liberada, né? Quem tá ouvindo sente a gente, tipo, uau, que da hora! Não só isso, mas às vezes eu descubro que eu sei uma coisa que eu não sabia que eu sabia no meio do episódio. Isso acontece várias vezes. É, porque a gente sempre começa basicamente com uma pergunta, né? E não com uma resposta. Às vezes a gente pergunta o que que a gente quer falar sobre, como é que a gente vai fazer isso. Às vezes alguém sugere, esse assunto parece interessante. E aí a gente pergunta, pô, como é que a gente vai trazer esse assunto para o nosso contexto, para o nosso podcast, para o estilo que a gente quer apresentar? E aí a gente vai entrando em vários tipos de episódios diferentes, né? Que a gente tem o 13, que é um episódio inteiro sobre curiosidade, que a gente vai falar sobre o poder do porquê. O 21, que o próprio título já é a própria pergunta, né? Que é tipo Vingança da Natureza. A gente fala sobre o jeitinho brasileiro no episódio 22, questionando a questão se é criatividade ou se é burlar leis. E vê que depende, né? E a saúde como direito ou mercadoria. Por que que o passaporte brasileiro era valioso no mercado negro? A gente gosta de criar essas perguntas para serem os pontos iniciais das nossas discussões, porque a gente acha que elas são perguntas relevantes, questões interessantes. Não, e mais que interessantes, são provocativas, né? A gente provoca curiosidades. Eu me sinto muito Albujanra, não sei se as pessoas mais novas não vão saber, mas tinha um programa Provocações do Albujanra, e aí ele ficava provocando as pessoas, né? E aí, quando vem a resposta, é isso, dopamina. Nem eu sei que programa é esse. Nossa, tá isso. Ahá. Ahá. Acabei de ter um momento descobri que tinha um programa inteiro que um cara ficava provocando as pessoas. Que loucura. A gente gosta, né, de criar esses momentos de revelação, né? Quando a gente fala sobre temas diferentes de forma geral, né? Tem o Natal, que não é 25 de dezembro por acaso, né? É um solstício de inverno no hemisfério norte, um ritual pagão que foi cristianizado. E quem ouve isso pela primeira vez é pá, dopamina nele, entendeu? A gente também tem o episódio 8 de São Paulo, né? Que, né, São Paulo não tem uma identidade própria e esse é o superpoder, né? E ela devora todas as identidades e cria algo novo, né? E é um daqueles momentos ahá, né? Eu concordo. A gente tem a questão que os memes da internet são a continuidade evolutiva das pinturas rupestres. E quando você para pensar nisso, você fala: eita, eu não estava pronto. E isso é dopamina sendo liberada. Sim, o episódio sobre matemática, né? Que você usa proporção áurea toda vez que tira foto com o celular e não sabe disso também. Você tem a questão da cozinha, que é química e física aplicada, transformando uma atividade que é comum numa questão de ciência em ação. Isso é dopamina.
O episódio 40 de língua brasileira, a gente descobre várias palavras que vêm de outras línguas que a gente usa no cotidiano, que não são necessariamente do português, né? Pipoca, abacaxi, são do tupi, tem dei, moleque africano, tchau italiano, e aí a gente tem o quê? Um português antropofágico, né? É isso que vem pra gente descobrir, né? E a gente, no episódio 45, né, que a gente fala sobre tecnologia, a gente percebe que a tecnologia não foi a gente que criou ela. Ela criou os humanos. As ferramentas mudam o nosso cérebro. E aí tua visão de mundo meio que vira de cabeça para baixo. Porque daí você tem que começar a repensar toda a sua ideia sobre o que é inteligência artificial na verdade. Sim, assim como a gente tem que repensar várias coisas depois do episódio 48 de inglês, né? Que quando a gente vê que a elite inglesa medieval falava francês por 300 anos e inglês era uma língua de camponês e hoje é uma outra perspectiva, quem espera isso? Então, essa é a grande diferença, né, da descoberta e da transmissão, né? Uma transmissão passiva seria eu chegar aqui e falar: o Código de Hammurabi foi criado em 1750 a.C., na Babilônia. Tá, legal. E daí? Parabéns. Vai dar 5 minutos, eu não vou mais lembrar. Eu não lembro, eu tô lendo qual foi a data que o Código de Hammurabi foi criado. Mas se eu falo assim, por que que o primeiro código de leis foi importante? O que que existia antes? Como que isso mudou a sociedade? O código parece cruel hoje? Por que que fazia sentido nessa época? A segunda forma deu mais trabalho para o cérebro. E o cérebro adora trabalhar. É para isso que ele vive, né? Ele quer trabalhar e quanto mais curioso ele tiver, mais ele quer trabalhar. Então a curiosidade faz o trabalho cognitivo e se junta com a descoberta, liberando mais dopamina, o que faz com que a memorização disso tudo fique muito mais fácil. Não, e aí a gente também usa o storytelling, né? O cérebro humano é programado para gostar de histórias, né? A gente trabalha no episódio 16 Vidas que Inspiram, a gente trabalha biografias, no episódio 24 e 25 do Leste Asiático tem uma narrativa histórica e não é só uma lista de datas, né? No episódio 46 sobre o Halloween, viajar 2000 anos até as colinas geladas da Irlanda já cria um processo de imersão, né? Na história e do processo. E no episódio 47 sobre a morte, a gente vai ter os rituais como tecnologias emocionais. E aí são metáforas poderosas para a gente conseguir trabalhar coisas que são complexas para o ser humano, como a morte. Exatamente, só que isso vai liberar o que a gente chama de trifeta dopaminérgica. Porque, especialmente nesses episódios que você citou, por exemplo, a gente junta de uma forma muito mais explícita e muito mais proposital, vamos dizer assim, questão da narrativa, da emoção e da descoberta. E quando você tem essas três questões juntas, isso vai liberar muito mais dopamina do que o normal de uma descoberta comum. Não, e é isso, né? Bakhtin dizia que compreender é tomar posição responsiva ativa, né? Não é receber passivo, é engajar ativamente. E Freire fala que educação problematizadora cria inquietação, desperta curiosidade e exige uma resposta ativa. Então, engajamento dialógico dopaminérgico é Bakhtin, compreensão responsiva ativa, Freire, educação problematizadora, neurociência, dopamina pela descoberta, igual aprendizagem prazerosa e afetiva. E isso vai aparecer em todos os nossos 50 episódios. A gente nunca transmite, a gente sempre quer provocar essa descoberta em vocês. E chegamos ao pilar 4, sustentabilidade epistêmica. E esse é sobre como a gente constrói esse conhecimento juntos, né? A questão epistêmica, o termo epistêmico, vem de epistemologia, que é a teoria do conhecimento. E a sustentabilidade? A questão de sustentabilidade, ela vai além do ambiental, né? A ideia toda é que o sistema se sustenta. Ele cresce, ele regenera. O conhecimento sustentável é o conhecimento que circula, que a gente compartilha e que vai fortalecendo essa teia toda. Mais ou menos como um conhecimento, como um bem comum? Exatamente. Vem da questão da economia colaborativa do Yunus. Fala um pouco, né? Trabalha muito a questão de Wegener, da comunidade de prática, e é a praxis freiriana básica, né? E como isso aparece no Aranducast? Bom, primeiro que o Aranducast é gratuito, sempre foi e sempre será. Quem gosta fica feliz. E porque o conhecimento não
melhoria, né? O conhecimento é um direito e ele vai além, porque a ideia de ter esse podcast e levar ele para outras plataformas quer trabalhar realmente a questão de acessibilidade, né? A ideia de ter transcrições completas é uma ideia de inclusão auditiva, né? Não só no sentido para pessoas deficientes, mas também para pessoas neurodivergentes que não têm grande facilidade em ficar ouvindo um conteúdo e preferem ler esse conteúdo. A gente busca trazer material complementar, né? A gente sempre está fazendo uma referência a um livro, a um filme, a algum pensador, algo do tipo, para as pessoas que quiserem se aprofundar mais no tema poderem usar isso, né, livremente. E a ideia é que a quem interessar possa use esses podcasts para apresentar eles como conteúdo real, seja em sala de aula, seja para ajudar o seu filho a compreender alguma coisa que ele está te perguntando e você não sabe explicar direito. Enfim, é esse o princípio que a gente pensa quando a gente está pensando em que informações são relevantes para trazer. Sim, porque é isso, conhecimento que a gente recebeu de graça, livros públicos, professores, internets, e agora volta para a comunidade, né? E cada episódio novo não é para substituir os anteriores, né? A ideia é que eles vão se fortalecendo. Porque quando você ouve o episódio do Grande Tempo, por exemplo, se você for voltando, todos os outros episódios passam a ter um jeitinho diferente de você pensar o episódio, né? É assim, por exemplo, quando você ouve o episódio 29 de antropofagia e volta no episódio 8 sobre São Paulo, ou, por exemplo, o episódio 26, festas juninas, e o episódio 40 da língua, você vê a antropofagia em todos, né? E quando a gente fala de tecnologia no 45, ele vai voltar para o de neurociência, como a gente já comentou. Ele volta também para o 17, né, que fala sobre a evolução da comunicação. E a gente vai entendendo melhor essa coevolução, né, como essas coisas evoluem lado a lado. Aí a teia fica mais forte com cada novo episódio, e isso é uma sustentabilidade epistêmica. Isso também, né? Vocês, ouvintes, cocriam esse conhecimento com a gente. Quando vocês mandam sugestão de tema, quando vocês compartilham nas redes o que o episódio fez você pensar sobre, quando você usa isso numa sala de aula e adapta o contexto. Quando vocês criam conexões, comentam, fazem pergunta, dialogam com a gente nos comentários ou nas redes sociais, tudo isso pra gente é muito importante, porque não só no sentido de saber o que o nosso público quer, mas também para entender como a gente vai falar isso com o nosso público. Porque às vezes o que é uma necessidade de aprendizado para mim e para o Eduardo não é uma necessidade de aprendizado para o mundo real que nos cerca. A gente, querendo ou não, sempre vai ter as nossas próprias bolhas sociais. Então, mas isso que a gente tenta fazer é uma questão do Freire, né? De estamos todos educando uns aos outros. Por isso que a gente repete, eu repito bastante. Falamos alguma coisa errada? Corrige a gente. Fala, olha, vi num artigo X que não era bem assim. Beleza, vamos lá, vamos procurar, vamos entender o que que a gente errou, vamos entender o que que mudou, né? Muita coisa muda, muita coisa que a gente aprendeu na escola já foi desprovada, né? Na minha época, Plutão era um planeta, pobre Plutão. E é isso, cada um de vocês adiciona um fio novo nessa teia coletiva e a gente estrutura tudo para ser reutilizável, né? A ideia é que com essas conexões, super conexões, a gente já deixe ali o campo preparado, né? A gente tem também ali gratuitamente no site para download o e-book do Explorando Saberes, que eu fiz logo no início da Arandu. Ainda tem umas coisas bem legais, tá? Os primeiros episódios, inclusive, o 2, o 6 e o 12, tem muita coisa ligada a esse material. Ainda foi logo nos primórdios, quando eu estava começando a aprender sobre neurociência. Então, ele é bem mais raso do que muita coisa que a gente faz hoje em dia, mas é bem legal. Tem os episódios que funcionam, né, de forma independente ou conectado, né? Você vai montando sua jornada através dos títulos ou dos temas que te mostram interesse, né? Você não precisa ouvir todos os episódios. Pode ser que, ouvindo um episódio que você achou que você não ia gostar, você descubra coisas que ele acaba sendo seu episódio preferido, justamente por causa da liberação dopaminérgica. Então, dê chance para episódios que você acha, não sei se eu vou gostar desse conteúdo. Mas a ideia é realmente, através do site,
poder apresentar uma viabilidade, especialmente para professores e gestores escolares, de oferecer planos de aulas mais acessíveis, mais transdisciplinares, mostrar como certas coisas que a gente não para pensar no dia a dia realmente se misturam, né? A gente não busca ser uma fonte única, a gente quer ser uma porta de entrada para cada um ir desmembrando essa teia e ampliando essa teia dentro das suas bolhas e de suas comunidades. Isso vem direto de Muhammad Yunus, né? Que aparece no episódio 27. Que é quem? Um Nobel da Paz maravilhoso, criador do microcrédito e de negócios sociais. Ele propõe uma economia que não visa um lucro, mas sim um impacto social, né? E essa é a ideia da Arandufan como um todo. A gente quer um impacto educacional e a gente não está focado no lucro máximo, porque óbvio, tudo isso tem um custo, né? Esses episódios eles não saem de graça, né? A Maki é uma excelente profissional que faz um puta de um preço camarada pra gente, mas ela é paga para fazer isso, né? Mas a gente não tá visando o nosso enriquecimento, porque eu e o Eduardo a gente não ganha absolutamente nada para estar aqui. A gente tá aqui porque a gente não quer excluir quem não pode pagar, porque a gente acredita justamente nessa acessibilidade. Então, às vezes, pode ser que a gente fique 1 ou 2 semanas sem aparecer ali um pouquinho, que nem aconteceu agora. Pode ser, mas isso é em respeito a quem trabalha pra gente, porque essas pessoas são profissionais que merecem ser pagos, né? Quando a gente fala de economia sustentável, no episódio 27 a gente reforça muito isso, né? A ideia da economia sustentável não é todo mundo trabalhando de graça e todo mundo fazendo favor para todo mundo. A ideia é que todo profissional recebe de uma forma justa por seu trabalho. A Arandu conseguindo, sim, receber mais dinheiro, ela consegue pagar os parceiros melhores, parceiros que hoje fazem descontos justamente por acreditarem no potencial. Por isso que eles, para mim, não são contratados, eles são parceiros da marca. E tem outra coisa, uma questão também pensada no aprendizado, né? Pra vida e não só pra prova, né? Que é isso, a gente não faz episódio pensando, isso vai cair na prova. Não, a gente faz pensando, isso tá no mundo, a gente viu isso, a gente empurra o carrinho do supermercado, a gente faz bolo, a gente comemora festas, celebrações típicas, sabe? Isso é a nossa vida, né? O tempo, ele muda como você percebe o tempo. Pensar sobre a memória muda como você entende sua própria identidade. Pensar antropofagia vai mudar como você vai entender culturas, especialmente culturas como a brasileira, extremamente miscigenadas. Pensar a tecnologia muda a forma como você vê os objetos eletrônicos à sua volta. Pensar a morte vai mudar a forma como você encara a vida e a finitude. Não é um conhecimento descartável, tipo, vai cair na prova e depois eu não preciso mais saber sobre isso. É um conhecimento que faz parte da tua vida. É Arandu. Isso é Arandu. Sim, e é isso. Ao longo de um ano, nesses 50 episódios, a gente viu uma comunidade crescer, né? Ouvintes que voltam toda semana, professores usando em sala, famílias ouvindo junto, gente de outros países descobrindo, gente usando para aprender português, pessoas fazendo suas próprias conexões com o conteúdo. E cada pessoa que ouve, compartilha, vai fortalecendo toda essa teia. Porque é isso que vai dar para a gente essa sustentabilidade epistêmica em ação, trazendo mais gente para contribuir cada vez mais para expandir esse conteúdo. E é isso, conectando com Bakhtin, né, que dizia que a compreensão responsiva ativa enriquece o diálogo para todos. Quando você responde ativamente, você contribui. Exatamente. E para Freire, conhecimento se constrói em comunhão. Não é transmissão, é cocriação. Então, sustentabilidade epistêmica é, segundo Freire, comunhão, segundo Bakhtin, enriquecimento mútuo, segundo Yunis, economia colaborativa, segundo Wenger, comunidades de prática, que tudo isso é conhecimento que se sustenta e cresce coletivamente. E esse pilar garante que o Aranducast não seja só um consumo de conteúdo, é sim uma participação em teia viva de conhecimento. Então, recapitulando rápido, os 4 pilares que sustentam todos os 50 episódios são:
Múltiplas portas de entradas, respeito à neurodiversidade e múltiplas linguagens. 2. Grande tempo em ação, áreas dialogando, passado, presente, futuro conversando. Empatia contextual. 3. Curiosidade antes da resposta. Descoberta ativa, diálogo genuíno e dopamina pela conexão inesperada. E 4. Conhecimento como bem comum. Construção em comunhão, teia que cresce coletivamente. Um aprendizado que é para a vida inteira. Não, e o mais lindo, que a gente já vinha fazendo isso antes de ter o nome científico, sabe? Mas agora, através do TCC, estamos formalizando e criando um protocolo replicável para que outros educadores possam aplicar também. A gente é muito democrático, né? Democratizando metodologias. Exatamente. É isso. Chegamos ao fim desse episódio especial, mas é realmente um fim? Não! Esse episódio é mais um nozinho naquela grande teia que a gente está construindo. Mas ele é um pouco maior que os outros, porque ele revela essa estrutura inteira que a gente está tecendo. Não, é verdade, porque depois de ouvir esse episódio, a gente volta nos outros 49 com um olhar completamente novo, né? Porque não é só uma recapitulação, não é só um recap. É um episódio que trouxe um conteúdo novo e que conecta todos os outros, né? Sim, e aí estão as principais descobertas que a gente fez nesse episódio. 1. A principal descoberta deste episódio, as conexões que vocês percebiam não eram acaso. Existe uma metodologia por trás das conexões. Os 4 pilares, eles sempre estiveram lá, permeando cada episódio. Mas agora vocês têm um mapinha para conseguir enxergar isso sozinhos. 2. Entendemos neste episódio que o grande tempo não é só uma teoria literária. É ferramenta de desenvolver empatia contextual profunda. É uma base filosófica para a educação antirracista, anticolonial e inclusiva. Compreender contextos antes de julgar. 3. Conhecimento não tem fronteiras e há ciência nisso. Nesse episódio, vimos por que transdisciplinaridade funciona. Não é só misturar, é um diálogo genuíno entre áreas através do tempo. 4. Descobrimos que Freire e Bakhtin estavam certos e a neurociência comprova, né? Diálogo mais curiosidade é igual a dopamina, que é igual a aprendizagem efetiva. 5. Antropofagia é método, não acidente. Esse episódio reforçou ainda mais como a antropofagia cultural perpassa tudo. É uma estratégia epistemológica brasileira. 6. Vimos na prática os 4 pilares que provam que a educação baseada em evidências pode ser divertida. E prazerosa. 7. Cada episódio fortalece toda a teia. E essa é uma descoberta muito legal, porque a gente entende que, apesar de serem isolados, eles não estão isolados. Cada um adiciona um fiozinho que vai fortalecendo toda a nossa estrutura. 8. Vocês cocriam conhecimento conosco, né? Entendemos que vocês não são só consumidores passivos, são parte dessa teia. Sustentabilidade epistêmica em ação. 9. Esse episódio revelou como o Brasil dialoga com o mundo. É uma coisa local e global, passado e presente. Tudo é grande tempo. 10. E se a descoberta mais importante desse episódio te dá um superpoder? Agora vocês têm uma lente para reler todos os episódios anteriores. Exato! Esse não é o fim, é uma nova camada de compreensão que se adiciona permanentemente. É como uma cebola de conhecimento. Uma cebola roxa que é menos ardida. Mas eu queria aproveitar para agradecer todo mundo que escuta o AranduCast, que acompanha a gente, especialmente a mãe do Eduardo, que é a nossa maior comentadora. Um beijo, dona Célia! Te amo! E eu também queria agradecer vocês que ouvem enquanto dirigem, cozinham, caminham, trabalham, compartilham com os amigos, com a família, colegas, alunos, que mandam mensagens pra gente falando que gostaram do episódio, sugerem temas para enriquecer o podcast e criam suas próprias conexões a partir das nossas e aplicam na vida real que a gente conversa aqui. Vocês fazem parte dessa teia e cada ouvinte é mais um nó que conecta Arandu ao mundo inteiro. Não estamos fazendo esse podcast para vocês, estamos fazendo esse podcast com vocês. E aqui já vem um spoiler.
Nos próximos 50, 100, 500 episódios, a gente vai continuar aprofundando conexões que já começamos, explorar novos territórios do conhecimento, trazer outras vozes além das nossas e continuar tecendo sempre essa teia maravilhosa. E vocês vão tecer suas próprias teias de conhecimento? Que conexões você percebeu entre diferentes áreas da sua vida? Como você pode aplicar a antropofagia cultural no seu aprendizado? Que sabedorias ancestrais, seu próprio Arandu, por exemplo, você carrega consigo, né? Como você vai contribuir para a teia coletiva do conhecimento? E quais dos 4 pilares você já aplica sem perceber? E é isso, conhecimento não é acúmulo de informações isoladas em gavetas separadas. Conhecimento é uma teia, e quanto mais conexões você faz, mais forte e rica ela fica. E essa teia não pertence a ninguém. Ela é construída coletivamente. Atravessa gerações, conecta a humanidade inteira através do tempo e do espaço. Quando compreendemos o contexto profundo do outro, seja de época, outra cultura, outra vivência, desenvolvemos empatia genuína. Esse é o verdadeiro poder do grande tempo aplicado à vida. Essa é a alma da educação que transforma. E com estes 50 episódios, a teia está mais forte do que nunca. E ela é infinita. Sempre há novos fios a tecer, novas conexões a descobrir. Por favor, continuem tecendo conosco. Cada pergunta que você faz, comentário que deixa, cada conexão que você percebe, cada conhecimento que você aprendeu por aqui e compartilha, você está tecendo a nossa teia. E lembre-se sempre, né? Você não está aprendendo sozinho, você está conectado a milhões de sabedorias ancestrais e milhões de sabedorias futuras. Você é a teia, e quanto mais compreende o diferente, o distante, o outro através do tempo e espaço, mais humano você se torna. Que a força esteja com você e que a sabedoria, o Arandu, ilumine seus caminhos. E que vocês nunca parem de fazer perguntas, criar conexões, devorar o mundo com curiosidade. Obrigado por esse primeiro ano incrível. E mal podemos esperar pelo próximo que vem pela frente. Os próximos 50 episódios vão ser ainda mais incríveis, porque vocês já fazem parte dele. Até a próxima. Beijo, Tchau, tchau! Esse podcast é gravado com muito carinho pela Arandu Fun. Roteiro e apresentação, Thaísa Daniele e Eduardo Cotarelli. Edição e ajustes sonoros, Mac. Arte e identidade visual, Luke. Artes dos cards do nosso Instagram são da Luna Fabres. E a voz da vinheta é da Valentina Bernardini. As músicas adicionais são do Quincas Moreira.